Diego Ramírez, com sua Ferrari de 2,5 milhões de dólares, passava pela zona escolar a 65 milhas por hora quando a sirene da polícia tocou, e a primeira coisa que ele fez foi esquecer seu inglês. O sol de Providence, Rhode Island, brilhava intensamente naquela manhã de terça-feira. Diego havia acabado de sair de uma reunião de negócios no centro da cidade, onde havia fechado um contrato de 3 milhões de dólares para expandir sua rede de hotéis de luxo no nordeste dos Estados Unidos. Seu telefone tocava incessantemente com mensagens de parabéns de seus sócios no México. Ele se sentia invencível. A Ferrari 812 Superfast vermelha brilhava sob o sol como uma joia ambulante. Diego olhou para o relógio Patek Philippe em seu pulso. Já eram 8h45 da manhã. Tinha outra reunião às 9h30 do outro lado da cidade. Sem problema, pensou, pressionando o acelerador. O motor V12 rugiu com prazer. O que Diego não percebeu, ou simplesmente ignorou, foram as placas amarelas piscantes. Zona escolar, limite 25 milhas por hora. Crianças com mochilas coloridas caminhavam pelas calçadas, algumas atravessando a rua com seus pais. Uma mãe puxou seu filho rapidamente para trás quando a Ferrari passou como um raio vermelho. O oficial Michael Peterson estava posicionado estrategicamente na esquina, como fazia todas as manhãs há 12 anos. Ele havia visto muitos motoristas apressados, mas aquela Ferrari era diferente. A velocidade era absurda, criminosa. Seu radar marcou 65 milhas por hora, na zona escolar. Ele acionou a sirene imediatamente. Diego viu as luzes azuis e vermelhas no retrovisor e sentiu seu estômago apertar. Mas Diego Ramírez não era um homem comum. Era filho de um magnata do setor hoteleiro mexicano, neto de um governador e acostumado a resolver problemas com dinheiro e conexões. Em 2 segundos, seu cérebro já havia formulado um plano. Ele estacionou a Ferrari devagar, desligou o motor e, quando o oficial Peterson se aproximou da janela, Diego assumiu uma expressão confusa e começou a falar rapidamente em espanhol. «Não entendo, oficial. Que passa? Não habla inglês muy bien», disse com um sotaque exagerado, abrindo as mãos em um gesto de incompreensão total. O oficial Peterson franziu a testa. «Senhor, o senhor estava dirigindo a 65 milhas por hora em uma zona escolar. Licença e documentos do veículo, por favor». «Licença? Ah, sí, está en el hotel, lo olvidé», continuou em espanhol, gesticulando vagamente na direção de algum lugar indefinido. «No compreendo bien. Pode hablar mais despacio?» Peterson suspirou. Não era a primeira vez que lidava com alguém que alegava não falar inglês, mas algo naquele homem o incomodava. A roupa cara demais, o relógio que provavelmente custava mais que seu salário anual, e principalmente aquele sorriso ligeiramente arrogante escondido atrás da expressão de confusão. «Senhor, vou precisar que o senhor venha comigo até a viatura. Vamos solicitar um intérprete», disse Peterson, já prevendo a papelada que teria pela frente. Diego saiu da Ferrari com movimentos calculadamente lentos, como se realmente não entendesse a gravidade da situação. Enquanto Peterson verificava as placas do veículo, registrado em nome de uma empresa de Delaware, Diego observava as crianças ainda chegando à escola. Por um breve momento, sentiu um ligeiro desconforto, mas o sentimento passou rapidamente. «Muito rápido, zona escola», tentou explicar Peterson em um inglês simplificado. «Crianças, perigo, entende?» Sí, perdão. Tenho reunião importante. Emergência de negócios». Peterson balançou a cabeça enquanto preenchia a autuação. Ele havia notado tudo: velocidade excessiva, direção perigosa em zona escolar, falha em apresentar licença de motorista, mas o que mais o incomodava era aquele cartão American Express Centurion que havia caído da carteira de Diego, o famoso Black Card, junto com algo que pareceu ser um cartão de alguma universidade americana. Ele não conseguiu ver direito, mas sua intuição de policial experiente estava soando alarmes. «O senhor vai receber uma notificação para comparecer ao tribunal», disse Peterson entregando os papéis. «Vai precisar de um intérprete lá também». Diego pegou os documentos com um aceno de cabeça submisso. «Sí, oficial. Muitas gracias. Lo siento mucho». Enquanto voltava para a Ferrari, Diego permitiu-se um pequeno sorriso. Havia lidado com situações piores no México. Talvez uma multa de alguns milhares de dólares, talvez nem isso. Com sorte, seu advogado poderia resolver tudo sem que ele precisasse aparecer. Ele ligou o motor, aquele som magnífico de 12 cilindros, e dirigiu-se cuidadosamente para sua reunião, agora definitivamente atrasado.
O que Diego não sabia é que o oficial Peterson, durante seus 20 anos de serviço, havia desenvolvido um sexto senso para pessoas que mentem. E aquele homem na Ferrari vermelha estava mentindo descaradamente. Quando Peterson voltou à delegacia, fez algo que normalmente não fazia. Pesquisou o nome que estava nos documentos da empresa proprietária do veículo. O que ele encontrou foi interessante. Muito interessante. O oficial Michael Peterson não conseguia tirar Diego Ramírez da cabeça. 20 anos patrulhando as ruas de Providence lhe haviam ensinado a reconhecer quando alguém estava manipulando o sistema, e aquele homem da Ferrari definitivamente estava escondendo algo. Sentado em sua mesa na delegacia durante o intervalo do almoço, Peterson abriu seu laptop. A papelada da autuação estava à sua frente. Veículo registrado para Ramírez Hospitality Group, LLC, Delaware. Ele digitou o nome da empresa no Google. Os resultados encheram a tela instantaneamente. Grupo hoteleiro Ramírez expande operações nos Estados Unidos, dizia a primeira manchete do Wall Street Journal, datada de apenas 3 semanas atrás. Peterson clicou. A matéria incluía uma foto de Diego Ramírez em um terno impecável, sorrindo ao lado de executivos americanos em um evento de gala em Boston. Mas não era a foto que fez Peterson se endireitar na cadeira. Era o texto. A entrevista era toda em inglês perfeito, com Diego discutindo estratégias de mercado, tendências de hospitalidade de luxo e planos de expansão com um vocabulário que até Peterson, nascido e criado em Rhode Island, considerava impressionante. Estamos comprometidos em trazer a excelência mexicana em hospitalidade para o mercado norte-americano. Lia-se uma citação direta de Diego. Nosso modelo de negócio foca em sustentabilidade e responsabilidade comunitária. Responsabilidade comunitária? Peterson quase riu em voz alta, lembrando-se das crianças que quase foram atropeladas naquela manhã. Ele continuou pesquisando. O LinkedIn de Diego mostrava uma educação impressionante. Harvard Business School, MBA em 2015. Peterson clicou. Havia dezenas de posts, todos em inglês impecável, sobre liderança empresarial, inovação hoteleira e desenvolvimento econômico. Um post recente incluía um vídeo. Peterson pressionou play. Na tela, Diego Ramírez estava em um palco na Universidade de Stanford, diante de uma plateia de estudantes de MBA. O título no canto do vídeo dizia: Seminário de Inglês para Negócios Internacionais. Como negociar em mercados globais. Good afternoon, everyone. Today I want to talk about the nuances of business English and how cultural intelligence can make or break international deals. Começava Diego no vídeo, sua dicção clara e confiante. Assistiu hipnotizado por 15 minutos. Diego não apenas falava inglês perfeitamente, ele o ensinava. Discutia idiomas, gírias empresariais americanas, diferenças culturais na comunicação. Era uma apresentação de alguém que dominava completamente o idioma. Filho da mãe, murmurou Peterson, balançando a cabeça. Ele voltou aos resultados de busca. Havia mais. Uma entrevista em podcast onde Diego discutia a arte da negociação, inteiramente em inglês. Um artigo na Forbes intitulado 30 Under 30. Diego Ramírez e a nova geração de hoteleiros mexicanos, com várias citações diretas em inglês. Até um TEDx Talk dado em Miami sobre construindo pontes através do turismo de luxo. Ele clicou no TEDx. O vídeo tinha mais de 500 mil visualizações. Diego estava ainda mais eloquente, falando sem notas, fazendo piadas que a plateia adorava, tudo em inglês perfeito, com um leve acento, que Peterson agora percebia, ele provavelmente poderia eliminar completamente se quisesse. O telefone de Peterson tocou. Era seu parceiro, o oficial Rodrigues. Mike, aquela Ferrari da zona escolar esta manhã, você checou o cara? Estou checando agora. E cara, você não vai acreditar no que encontrei. Deixa eu adivinhar, outro playboy mexicano que acha que pode comprar seu caminho para fora de problemas? Pior. Este aqui é esperto. Fingiu que não fala inglês, mas o cara dá palestras em Stanford sobre inglês para negócios. Você tá brincando. Desejo estar.
Vou documentar tudo isso e anexar ao processo. Esse cara vai comparecer diante do juiz Capriro, e algo me diz que o juiz vai gostar de saber dessas inconsistências. Peterson passou a hora seguinte compilando sistematicamente tudo o que havia encontrado. Capturas de tela do LinkedIn, links para os vídeos, cópias dos artigos, transcrições das entrevistas. Criou um dossiê completo intitulado Evidências de Proficiência em Inglês, Diego Ramírez, e anexou ao processo. Normalmente, ele não faria todo esse trabalho para uma simples autuação de trânsito, mas havia algo em Diego Ramírez que o irritava profundamente. Não era apenas a mentira descarada. Peterson já havia visto muita gente mentir. Era a arrogância implícita nisso tudo. A ideia de que as regras não se aplicavam a ele, de que ele podia colocar crianças em perigo e depois manipular o sistema com um sorriso e algumas palavras em espanhol. Peterson pensou na sua própria filha, que frequentava aquela mesma escola. Pensou em quantas manhãs ele a deixava ali, confiando que os motoristas respeitariam os limites de velocidade, que valorizariam a segurança das crianças mais do que chegar alguns minutos mais cedo a uma reunião. Ele finalizou o relatório e o enviou ao tribunal. Anexou uma nota para o escrivão. Favor garantir que o juiz Capriro veja o anexo de evidências antes da audiência. 3 semanas depois, Peterson recebeu uma ligação do tribunal. Era Sarah Chen, a escrivã que trabalhava diretamente com o juiz Capriro. Oficial Peterson, o juiz pediu que eu ligasse. Ele revisou seu relatório sobre o caso Ramírez. Sim, senhora. Ele pediu que eu dissesse, bom trabalho, oficial. Ele raramente faz isso. Peterson sentiu uma onda de satisfação. O julgamento está marcado? Sim, próxima terça-feira, 10 da manhã. O Sr. Ramírez solicitou o intérprete de espanhol, como você previu. Claro que solicitou, disse Peterson sorrindo ironicamente. Eu vou estar presente? Ele sugeriu que talvez você quisesse estar. Disse que poderia ser educativo. Peterson marcou a data em sua agenda com um grande círculo vermelho. Não perderia por nada. Quando desligou o telefone, Peterson se permitiu um momento de antecipação. Ele já havia visto o juiz Frank Capriro em ação antes. O juiz tinha a reputação de ser compassivo com pessoas honestas que cometiam erros genuínos. Mas para aqueles que tentavam manipular o seu tribunal, que desperdiçavam recursos preciosos como intérpretes ou que mostravam desrespeito pelo sistema de justiça, bem, esses recebiam uma lição que nunca esqueceriam. Peterson olhou novamente para a foto de Diego Ramírez, aquele sorriso confiante, o terno de $3.000 e a pose ao lado de outros executivos poderosos. Vai ser uma terça-feira interessante, Sr. Ramírez, disse Peterson para a tela. Muito interessante. A terça-feira amanheceu fria em Providence. Diego Ramírez estacionou sua Ferrari, não a vermelha desta vez, mas uma prata mais discreta, a 3 quarteirões do tribunal. Havia aprendido, pelo menos, a não chamar atenção desnecessária. Vestia um terno cinza Armani, conservador, mas claramente caro, e carregava uma pasta de couro italiana. Ao seu lado caminhava Miguel Ortega, seu advogado pessoal, que havia voado de Nova York especialmente para esta audiência. Diego, ainda acho que deveríamos ter tentado um acordo antes, disse Miguel pela 3ª vez naquela manhã. Esse juiz, Frank Capriro, tem reputação de ser imprevisível. Relaxe, Miguel, é apenas uma multa de trânsito. Pagamos, eu dou minha desculpa através do intérprete e acabou. Diego respondeu ajeitando a gravata Hermes. Já lidei com juízes mais difíceis no México. Trust me. Miguel franziu a testa com a expressão trust me em inglês, mas não disse nada. O Tribunal Municipal de Providence era um edifício imponente de pedra calcária, construído no início do século XX. Dentro, o corredor ecoava com vozes em vários idiomas, português, espanhol, crioulo haitiano. Diego observou as pessoas esperando. Uma senhora idosa dominicana com uma carta do médico, um jovem estudante cambojano nervoso, uma família guatemalteca, completa com 3 crianças pequenas. Pelo menos não estarei sozinho precisando de intérprete, comentou Diego, um leve sorriso nos lábios. Senhor Ramírez, uma escrivã asiática se aproximou com uma prancheta. Sou Sarah Chen. O senhor solicitou um intérprete de espanhol? Diego acenou com a cabeça, mantendo uma expressão neutra.
Sí, por favor, mi inglês não é muito bueno. Saracen o estudou por um momento, seus olhos revelando algo que Diego não conseguiu decifrar. Claro, Maria Gonçalves será sua intérprete. Ela está esperando na sala do tribunal. Sua audiência é a terceira na lista de hoje. Eles foram direcionados para sentar no banco de madeira no fundo da sala do tribunal. Diego observou enquanto o juiz Frank Capriel entrava. Um homem de cabelos grisalhos, talvez 70 anos, com óculos de leitura pendurados em uma corrente. Tinha um rosto gentil, mas olhos perspicazes, que pareciam avaliar cada pessoa no tribunal. O primeiro caso foi de uma mãe solteira que estacionou ilegalmente enquanto levava seu filho ao hospital. O juiz Capriel ouviu sua história, verificou os documentos do hospital e dispensou a multa completamente. Você estava sendo uma boa mãe? Ele disse gentilmente. Caso arquivado. A mulher saiu chorando de gratidão. O segundo caso foi de um estudante universitário que passou um sinal vermelho. Ele foi honesto, admitiu o erro, explicou que estava distraído estudando para as provas. Capriel reduziu a multa pela metade. Use isso como lição e boa sorte nas provas. Diego se permitiu relaxar um pouco. O juiz parecia razoável, até paternal. Isso seria mais fácil do que pensava. Próximo caso: Estado de Rhode Island versus Diego Ramírez, anunciou Saracen. Diego se levantou, Miguel ao seu lado, e caminhou até a frente. A intérprete, Maria Gonçalves, uma mulher de meia idade com aparência profissional, posicionou-se ao lado dele. Bom dia, Sr. Ramírez, disse o juiz Capriel, sua voz cordial, mas formal. Maria começou a traduzir, mas Diego a interrompeu com um gesto de mão, indicando que não havia entendido nada. Ele olhou para ela expectante. Maria traduziu. Buenos dias, Sr. Ramírez. Buenos dias, senhoria, respondeu Diego respeitosamente, inclinando a cabeça. O juiz Capriel ajeitou seus óculos e abriu a pasta diante dele. Diego notou que era consideravelmente mais grossa que as dos casos anteriores. Um leve desconforto começou a se formar no seu estômago. Senhor Ramírez, começou Capriel, esperando a tradução. O senhor está acusado de dirigir a 65 milhas por hora em uma zona escolar com limite de 25 milhas por hora. Também não apresentou carteira de motorista no momento da parada. Como o senhor se declara? Diego esperou a tradução e respondeu. Su señoría, lo siento mucho, no conocía bien la zona. Soy de México, y las señales son diferentes. Foi um erro honesto. Maria traduziu. Sua Excelência, sinto muito, eu não conhecia bem a área, sou do México, e as placas são diferentes. Foi um erro honesto. O juiz Capriel assentiu lentamente, seus olhos ainda na pasta. Entendo. O senhor vem aos Estados Unidos com frequência, Sr. Ramírez? Se para negócios, tenho hotéis. Diego respondeu através de Maria. Hotéis. Interessante. E há quanto tempo o senhor faz negócios nos Estados Unidos? Diego hesitou ligeiramente. Uns 5 anos, mais ou menos. 5 anos. Então o senhor está familiarizado com o nosso país, nossas leis de trânsito. Bueno, sí, pero... E o senhor fala inglês, Sr. Ramírez? A sala ficou em silêncio. Diego sentiu todos os olhos sobre ele. Um pouco, muito pouco. Por isso necessito intérprete. Maria traduziu. Um pouco, muito pouco. Por isso preciso de intérprete. O juiz Capriel tirou seus óculos e olhou diretamente para Diego. O ar na sala parecia mudar. Diego viu o oficial Peterson sentado no fundo, um leve sorriso no rosto. Senhor Ramírez, disse Capriel e desta vez não esperou tradução. Antes de prosseguirmos, preciso esclarecer algo. Este tribunal leva muito a sério o uso de intérpretes. Nossos intérpretes são recursos valiosos pagos pelos impostos dos cidadãos de Rhode Island. Eles existem para servir pessoas que genuinamente não falam inglês, pessoas que precisam desesperadamente de ajuda para navegar nosso sistema legal. Diego acenou com a cabeça, mantendo uma expressão confusa. Se entendo. O senhor entende? Capriel inclinou-se para a frente. Então talvez o senhor possa me explicar isto. Ele virou seu laptop para que a tela ficasse visível para Diego. Com um clique, começou a tocar um vídeo. Na tela, Diego Ramírez estava em um palco na Stanford University. Good afternoon, everyone. Today I want to talk about the nuances of business English. O sangue do Diego congelou. Seu rosto, que havia mantido cuidadosamente neutro, agora palideceu visivelmente. Miguel Ortega fechou os olhos e balançou a cabeça. O vídeo continuou tocando. A voz de Diego, clara e confiante, enchia a sala do tribunal.
Cultural intelligence is crucial when negotiating in American markets. You must understand not only the words, but the context, the subtext, the unspoken rules. O juiz Capriu parou o vídeo. O silêncio na sala era absoluto. Até as crianças guatemaltecas pararam de se mexer. Senhor Ramírez, disse Capriu, e desta vez não esperou tradução. Este homem no vídeo é o senhor? Diego abriu a boca, fechou, abriu novamente, finalmente, em inglês perfeito, sussurrou. Yes, Your Honor. Desculpe, não ouvi. Pode repetir. Yes, Your Honor. That's me. A voz de Diego era apenas um fio. Ah! O juiz Capriu ajeitou seus óculos novamente. Então o senhor fala inglês? Yes. Um pouco, muito pouco, foi o que o senhor disse. Mas aqui, Capriu gesticulou para o laptop. Vejo um homem dando um seminário sobre inglês para negócios, em Stanford. Em inglês perfeito. A sala de tribunal estava tão silenciosa que Diego podia ouvir seu próprio coração batendo. O juiz Frank Capriu deixou o silêncio pairar no ar por mais alguns segundos antes de continuar. Diego Ramírez estava paralisado, ainda processando o fato de que sua farsa havia sido completamente desmascarada. Maria Gonzalez, a intérprete, deu um passo para trás discretamente, percebendo que seus serviços não seriam mais necessários. Senhora Gonzalez, disse Capriu gentilmente, obrigado por sua presença, mas acho que o Sr. Ramírez pode prosseguir em inglês daqui em diante. Sinta-se livre para ir. Maria assentiu profissionalmente e saiu, mas não antes de lançar um olhar reprovador para Diego. Ele havia desperdiçado seu tempo, tempo que ela poderia ter usado ajudando alguém que realmente precisasse. Sr. Ramírez, Capriu continuou, voltando sua atenção total para o homem diante dele. Gostaria de saber por que o senhor achou apropriado mentir para este tribunal sobre sua capacidade de falar inglês. Diego engoliu em seco. Seu advogado, Miguel, tocou seu braço, tentando ganhar tempo. Sua Excelência, se me permite. Eu perguntei ao seu cliente, conselheiro. Senhor Ramírez, estou esperando uma resposta. Diego sentiu o peso de dezenas de olhos sobre ele. As pessoas que esperavam suas próprias audiências, o oficial Peterson, os funcionários do tribunal, todos observando sua humilhação pública. Ele havia enfrentado salas de reunião cheias de executivos hostis, havia negociado com políticos corruptos no México, mas nunca se sentiu tão pequeno quanto neste momento. Your Honor, começou, sua voz fraca. Eu pensei que seria mais fácil. Mais fácil para quem, Sr. Ramírez? Para o senhor? Com certeza não para a Sra. Gonzalez, que poderia estar ajudando alguém que genuinamente precisa de um intérprete. Não para os contribuintes de Rhode Island, que pagam por esse serviço, e definitivamente não para este tribunal, que leva suas responsabilidades muito a sério. Diego não disse nada. O que poderia dizer? Capriu abriu outra pasta. Mas espere, há mais. O oficial Peterson fez um trabalho muito minucioso documentando seu histórico. Ele começou a ler. LinkedIn. Diego Ramírez, MBA, Harvard Business School. Fluente em inglês, espanhol e português. Forbes Magazine, artigo de capa onde o senhor é citado extensivamente, em inglês. Wall Street Journal, entrevista sobre seus planos de expansão nos Estados Unidos, novamente em inglês. Cada palavra era como um golpe. Diego sentia seu rosto queimar. E meu favorito, Capriu continuou, ajeitando os óculos. Um TEDx Talk em Miami, intitulado Construindo Pontes através do Turismo de Luxo. O senhor sabe quantas visualizações tem esse vídeo, Sr. Ramírez? Your Honor, 523 mil visualizações. Mais de 500 mil de pessoas assistiram o senhor falar eloquentemente em inglês sobre construir pontes e responsabilidade cultural. E ainda assim, quando o senhor é parado por dirigir perigosamente em uma zona escolar, o senhor diz que não fala inglês. Diego finalmente encontrou sua voz. Your Honor, eu cometi um erro terrível. Eu estava com medo. E com medo? Interrompeu Capriu. O senhor estava com medo? Sabe quem deveria estar com medo, Sr. Ramírez? As crianças que estavam caminhando para a escola quando o senhor passou a 65 milhas por hora em uma Ferrari. Os pais que confiam que os motoristas respeitarão os limites de velocidade em zonas escolares. Eles deveriam estar com medo de pessoas como o senhor. O juiz fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem.
Diego sentiu lágrimas de vergonha queimando em seus olhos, mas se forçou a mantê-las contidas. Veja, Sr. Ramírez, continuou Caprio, sua voz agora mais baixa, mas não menos intensa. Eu presido este tribunal há muitos anos. Vejo todo tipo de pessoa. Vejo imigrantes que mal conseguem se comunicar, trabalhando 3 empregos para sustentar suas famílias, que cometem pequenos erros e vêm aqui aterrorizados porque não entendem o sistema. Vejo estudantes internacionais que genuinamente não conhecem nossas leis de trânsito. Vejo pessoas idosas confusas que desesperadamente precisam de ajuda. Ele gesticulou vagamente para a sala de espera. Lá fora tem uma senhora dominicana que não fala uma palavra em inglês. Ela esperou 3 horas para o intérprete porque todos os disponíveis estavam ocupados. Ocupados com quê? Ocupados traduzindo para pessoas como o senhor, que não precisam de tradução alguma. Diego sentiu algo quebrar dentro dele. Não era apenas vergonha, era a primeira fagulha genuína de arrependimento. Your Honor, disse ele com voz trêmula, eu não tenho desculpas. O senhor está absolutamente certo. Eu desperdicei o tempo do tribunal, desperdicei recursos públicos e, pior, coloquei crianças em perigo com minha direção imprudente. Eu mereço qualquer punição que o senhor determinar. Caprio estudou Diego por um longo momento. Senhor Ramírez, deixe-me contar uma história. Meu avô veio da Itália em 1910. Não falava uma palavra em inglês. Trabalhou em fábricas, economizou cada centavo, criou 7 filhos. Ele sempre dizia, Frank, neste país, as regras são iguais para todos. É isso que o torna especial. Ele acreditava nisso com cada fibra de sua alma. O juiz se inclinou para a frente. O senhor sabe por que nosso sistema funciona, Sr. Ramírez? Porque todos, ricos ou pobres, cidadãos ou visitantes, donos de Ferrari ou donos de bicicleta, todos seguem as mesmas regras. No momento em que alguém acha que está acima dessas regras, o sistema começa a desmoronar. Diego assentiu, não confiando na sua voz. Agora, disse Caprio, voltando aos papéis diante dele, vamos falar sobre seu caso específico. O senhor foi acusado de, primeiro, velocidade excessiva em zona escolar, 65 em uma de 25. Isso não é apenas ultrapassar o limite, Sr. Ramírez. Isso é perigoso ao ponto de ser criminoso. Segundo, falha em apresentar carteira de motorista. E terceiro, e talvez mais sério, aos meus olhos, tentar fraudar este tribunal fingindo não falar inglês. Miguel Ortega finalmente falou. Sua Excelência, meu cliente reconhece a gravidade. Conselheiro, aprecio sua presença, mas seu cliente é perfeitamente capaz de falar por si mesmo. Na verdade, ele é bastante eloquente quando quer ser. Ele voltou sua atenção para Diego. Diego, em seus vídeos e entrevistas, você fala muito sobre responsabilidade corporativa, sobre retribuir para as comunidades, sobre construir pontes entre culturas. São palavras bonitas. Mas hoje, você teve a oportunidade de demonstrar esses valores quando não custava nada, quando ninguém estava assistindo, exceto um oficial de polícia. E você escolheu mentir, manipular e tentar escapar de suas responsabilidades. Diego sentiu cada palavra como uma facada. Há 2 pessoas que eu vejo neste tribunal. Tem o Diego Ramírez dos palestras, dos artigos, dos vídeos, o homem que fala de ética e responsabilidade, e tem o Diego Ramírez que passou a 65 milhas por hora por uma zona escolar e depois mentiu sobre isso. A pergunta que o senhor precisa responder, para si mesmo, não para mim, é: qual desses homens é real? O silêncio na sala do tribunal era palpável. Diego Ramírez permaneceu de pé, as mãos tremendo ligeiramente ao seu lado. Pela primeira vez em anos, talvez pela primeira vez na vida, ele se sentia completamente exposto, sem sua armadura de riqueza e status para protegê-lo. Sua senhoria, Diego começou, sua voz diferente agora, sem o tom confiante de suas palestras ou sem a arrogância casual de suas negociações. Não tenho nada a dizer em minha defesa. O senhor está certo sobre tudo. Eu fui 2 pessoas diferentes. Um homem que fala sobre valores e outro que os ignora quando é conveniente. Mas o senhor está errado sobre uma coisa. Caprio ergueu uma sobrancelha. Sobre o quê? O senhor perguntou qual dos 2 é real. A verdade é que ambos são reais. Eu genuinamente acredito nas coisas que digo em minhas palestras.
Mas em algum momento, sem perceber, comecei a acreditar que essas crenças me davam um passe livre, que, porque eu faço coisas boas em uma área da minha vida, posso fazer atalhos em outras. Diego respirou fundo. Meu avô construiu nosso império hoteleiro do nada. Ele sempre dizia: Diego, o caráter é o que você faz quando ninguém está olhando. Hoje eu desonrei sua memória. O juiz Caprio estudou Diego por um longo momento, seus olhos revelando nada. Finalmente ele falou: Senhor Ramírez, aprecio sua honestidade agora, mas ela vem tarde demais para apagar o que aconteceu. Agora preciso decidir qual deve ser a consequência apropriada para suas ações. Ele folheou os papéis novamente. Pela velocidade excessiva em zona escolar, 40 milhas acima do limite, a multa padrão é de $1.000. Mas em casos extremos como o seu, posso aumentar para até $5.000 e suspender sua licença. Diego assentiu, preparando-se para o pior. Pela falha em apresentar licença, mais $500, e pelo abuso do sistema de intérpretes deste tribunal, Caprio pausou, pensativo. Não há multa específica para isso, porque, francamente, a maioria das pessoas tem decência suficiente para não fazer isso. O juiz tirou os óculos e os limpou deliberadamente, um gesto que Diego agora entendia ser seu hábito ao considerar algo sério. Senhor Ramírez, eu poderia simplesmente multá-lo. $5.000 não significa nada para um homem da sua riqueza. O senhor provavelmente gastaria isso em um fim de semana sem pensar duas vezes. E é exatamente esse o problema. Uma punição puramente financeira não mudaria nada. O senhor sairia daqui tendo comprado sua saída do problema, confirmando suas piores crenças de que as regras não se aplicam a você. Diego abriu a boca, mas Caprio levantou a mão. Portanto, aqui está a minha sentença. Primeiro, $2.500 de multa, pagável imediatamente. Segundo, suspensão da sua licença de motorista de Rhode Island por 90 dias. Durante esse período, se o senhor for pego dirigindo neste estado, enfrentará acusações criminais. Miguel Ortega começou a protestar. Sua Excelência, meu cliente precisa dirigir para os seus negócios. Ele pode contratar um motorista, Caprio respondeu secamente. Tenho certeza que um homem de seus recursos pode arranjar isso. Terceiro, e aqui o juiz se inclinou para a frente. O senhor realizará 200 horas de serviço comunitário. Diego piscou, surpreso. Serviço comunitário? Sim, mas não qualquer serviço comunitário. Caprio folheou algumas páginas. Aqui em Providence, temos um programa chamado Patrulha de Segurança Escolar. Voluntários ajudam a monitorar zonas escolares durante os horários de entrada e saída, garantindo que os motoristas respeitem os limites de velocidade e que as crianças atravessem com segurança. O senhor passará suas 200 horas nesse programa, na mesma esquina em que foi parado. Diego sentiu algo apertar em seu peito. Não era raiva, era algo mais profundo. Justiça poética. E há mais, Caprio continuou. Vejo aqui que o senhor dá palestras regularmente sobre negócios e liderança. Portanto, como parte de sua sentença, o senhor dará uma palestra, sem remuneração, para estudantes de ensino médio aqui em Providence. Mas não sobre estratégia de negócios ou hospitalidade de luxo. O senhor falará sobre este caso, sobre como alguém com todas as suas vantagens pode ainda fazer escolhas terríveis, sobre responsabilidade pessoal e por que ninguém está acima das regras. Miguel tocou o braço de Diego. Sua Excelência, isso é muito incomum. Casos incomuns exigem sentenças incomuns, conselheiro, Caprio respondeu. Ele olhou diretamente para Diego. Senhor Ramírez, em seus vídeos e artigos, o senhor fala eloquentemente sobre liderança e construir pontes entre culturas. Bem, aqui está sua chance de demonstrar que essas palavras significam algo. De ser o mentor e líder que afirma ser, não apenas para executivos em conferências de luxo, mas para jovens desta comunidade que precisam entender que ações têm consequências. Diego respirou fundo. Aceito, Your Honor, todas as condições. Ainda não terminei. Caprio pegou outra página. Finalmente, o senhor fará uma doação de $10.000 ao Fundo de Intérpretes do Tribunal Municipal de Providence. Esse fundo ajuda a garantir que tenhamos intérpretes disponíveis para pessoas que genuinamente precisam deles. Pessoas que, ao contrário do senhor, não podem simplesmente escolher quando ou não precisam de ajuda. O número tirou o fôlego de Diego, não pelo valor, mas pelo simbolismo. Era perfeito e doloroso. O senhor entende todas essas condições, senhor Ramírez? Sim, Your Honor, completamente.
E o senhor concorda com elas? Sim, Your Honor. Caprio pegou seu martelo, mas hesitou antes de bater. Senhor Ramírez, uma última coisa. Vejo centenas de casos aqui. A maioria das pessoas comete erros honestos, estão distraídas, estressadas, cometeram um lapso momentâneo de julgamento. Eu tendo a ser leniente com eles, porque reconheço a humanidade imperfeita em todos nós. Ele apontou o martelo na direção de Diego. Mas seu caso era diferente. O senhor não cometeu um erro. O senhor fez uma escolha calculada de colocar crianças em perigo e depois tentou sistematicamente enganar este tribunal. Isso não foi um lapso. Foi um padrão de comportamento que sugere que o senhor acredita ser especial, que as regras são para outras pessoas. Diego sentiu lágrimas verdadeiras queimarem seus olhos agora. Estou lhe dando essa sentença não para puni-lo, mas para lhe dar a oportunidade de provar que o homem dos palcos, o homem que fala sobre responsabilidade e construir pontes, é quem você realmente quer ser. Cabe a você decidir se aproveitará essa oportunidade ou se simplesmente cumprirá os requisitos mínimos e seguirá em frente. Caprio bateu o martelo. Caso julgado. Próximo caso. Diego permaneceu ali por um momento, processando tudo. Miguel puxou-o gentilmente pelo braço. Vamos! Enquanto caminhavam para fora do tribunal, passaram pela senhora dominicana que Caprio havia mencionado. Ela estava segurando uma carta do hospital, seus olhos ansiosos enquanto esperava seu intérprete finalmente chegar. Diego parou. Desculpe, senhora, posso ayudá-la? A mulher pareceu surpresa, mas grata. Em espanhol rápido, explicou que seu filho estava no hospital e ela havia estacionado no lugar errado, e agora estava sendo multada, mas não entendia os papéis. Diego pegou os documentos dela gentilmente e leu. Vou falar com a escrivã para você. Vou explicar a situação. Ele voltou à sala de tribunal, onde Sarah Shen estava organizando papéis. Miss Shen, aquela senhora ali, ela é paciente do hospital. Posso traduzir para ela se isso ajudará a acelerar o processo dela. Ela o estudou com um olhar indecifrável. O juiz Caprio já saiu para almoço, mas eu posso dar uma olhada no caso dela. Ela pegou os papéis. Hospital St. Joseph's, filho em UTI, estacionamento de emergência. Ela suspirou. Vou arquivar isso. Ela tem preocupações maiores. Diego traduziu para a senhora, que começou a chorar de alívio e tentou beijar sua mão. Não, senhora, não tenho de quê. 3 meses depois, Diego Ramírez estava na esquina das ruas Broad e Pine, vestindo um colete refletor laranja sobre seu casaco de inverno. Era 7h30 da manhã, 15 graus abaixo de zero, e ele estava ajudando as crianças a atravessar a rua para a escola. Bom dia, senhor Ramírez! Gritou uma garotinha com tranças, pulando ao passar. Bom dia, Isabela! Respondeu ele sorrindo genuinamente. Nos últimos 3 meses, ele estava naquela esquina todas as manhãs e tardes de dias letivos. Havia aprendido nomes de dezenas de crianças, conversado com centenas de pais e parado incontáveis carros que tentavam acelerar na zona escolar. Um dia, um BMW preto havia tentado passar em alta velocidade. Diego havia entrado na frente dele, levantando a mão. Pare! Zona escolar! O motorista, um homem de terno caro e relógio chamativo, havia buzinado impaciente. Saia da frente, estou atrasado! Diego havia se aproximado da janela calmamente. E eu também estava atrasado há 3 meses. Veja onde isso me levou. Ele apontou para seu colete refletor. As crianças são mais importantes que sua reunião. Diminua a velocidade. O motorista, envergonhado pelos olhares de outros pais, havia desacelerado e seguido lentamente. No fim do turno daquela manhã, o oficial Peterson apareceu como fazia ocasionalmente. Como vai, Sr. Ramírez? Bem, oficial. Muito bem, na verdade. E Diego percebeu que era verdade. Já tem planos para sua palestra na escola na próxima semana? Diego assentiu. Estou trabalhando nisso. Vai ser diferente de qualquer palestra que já dei. Tenho certeza que será. Peterson estendeu a mão. Para o que vale, acho que o juiz Caprio tinha razão sobre você. Havia 2 pessoas lá, e acho que a pessoa certa está aqui agora. Diego apertou a mão dele firmemente. Estou tentando, oficial. Todos os dias estou tentando. Na semana seguinte, Diego estava diante de 200 estudantes do ensino médio no auditório da Providence High School. Não havia apresentação PowerPoint elaborada, nem o vídeo profissional, nenhuma produção sofisticada. Apenas Diego, um microfone e a verdade. Meu nome é Diego Ramírez. Começou. E quero contar a história de como um homem de sucesso, educado, privilegiado, quase matou alguém,
Talvez um de vocês, porque achou que as regras não se aplicavam a ele. A sala ficou em silêncio absoluto. Ele contou tudo: a Ferrari, a velocidade, a mentira, o tribunal, o juiz Caprio. Não se poupou de nada. Quando terminou, 40 minutos depois, vários estudantes estavam chorando. O que aprendi, concluiu, é que caráter não é sobre o que você diz quando está em um palco ou o que escreve em suas redes sociais. Caráter é sobre quem você é quando ninguém está olhando, quando você acha que pode escapar de algo, quando fazer a coisa certa é inconveniente. Eu falhei nesse teste espetacularmente. Não façam o mesmo. A ovação de pé foi longa e sincera. Depois, uma jovem se aproximou timidamente. Senhor Ramírez, eu sou Isabela Martínez. Você me ajuda a atravessar a rua toda manhã. Diego sorriu. Isabela, claro! Só queria dizer, obrigado por nos manter seguros e por ser honesto hoje. Ela hesitou. Meu pai às vezes dirige muito rápido. Vou pedir a ele para assistir seu vídeo quando postarem online. Diego ajoelhou-se para ficar na altura dela. Isabela, você tem sorte de ter um pai que se importa o suficiente para te levar à escola. Aposto que ele vai ouvir você. Pais ouvem quando seus filhos se preocupam. Naquela noite, Diego estava em seu escritório no hotel quando o telefone tocou. Era Sarah Chen, do tribunal. Senhor Ramírez, o juiz Caprio pediu que eu ligasse. Ele recebeu vários e-mails de pais e professores sobre sua palestra hoje. Diego sentiu seu estômago apertar. Espero que não tenha causado problemas. Ao contrário, eles estavam todos muito positivos. O juiz pensou que você gostaria de saber. Houve uma pausa. Ele também disse para eu dizer: bom trabalho, Sr. Ramírez. Continue assim. Depois que desligou, Diego ficou olhando pela janela do seu escritório para as luzes de Providence ao baixo. E no seu laptop havia um e-mail de um produtor TEDx convidando-o para dar uma palestra no próximo evento deles. Ele clicou em responder e começou a digitar. Obrigado pelo convite. Eu adoraria participar, mas só se puder falar sobre o tema O Dia em que Fui para o Tribunal, Lições de Humildade e Responsabilidade. É uma história diferente das minhas palestras habituais sobre sucesso empresarial, mas acho que é mais importante. Diego sorriu para si mesmo. O homem do palco e o homem da esquina da escola estavam finalmente se tornando a mesma pessoa. E pela primeira vez em muito tempo, Diego Ramírez dormiu profundamente. Seu relógio Patek Philippe, esquecido na mesa de cabeceira, seu alarme configurado para 6h30 da manhã. Afinal, ele tinha crianças para ajudar a atravessar a rua.